Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa diário aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante acontece no dia, no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que o STF suspendeu a inelegibilidade do ex-governador Antony Garotinho e liberou o candidato para concorrer à Prefeitura do Rio. Presidente do Partido Novo fala no Mundial Telenotícias com exclusividade sobre o pedido de investigação arquivado pela PGR e pelo CNJ dos juízes apontados em irregularidades divulgadas. No internacional, a Ucrânia surpreende ainda mais a Rússia e avança transferindo a guerra para o território do inimigo. Putin fica preocupado. São os destaques de nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Olha só, daqui a pouco a gente está de volta com as notícias e análises do dia. Mas antes temos de dar o recado de nosso apoiador sobre saúde sexual. A gente volta logo depois, fique por aí. Vem, Tatá. Muito obrigada pelo carinho e olha, eu tô aqui para falar de coisa boa, viu? Quando eu entro aqui é para falar sobre o nosso relacionamento. Nem só de trabalho vive o homem, né, Paula? A gente trabalha tanto, cuida da casa, da família, mas aí o relacionamento, o cansaço, a ansiedade, o desânimo, isso vai tomando conta e quando a gente percebe, o relacionamento virou aquela coisa de melhor amigo, cada um pro lado, a briga tomando espaço, e aí que entra o Max Viril Premium. É o famoso salva relacionamento porque é um tratamento potente, de alta performance para o homem e de todas as idades, viu? Você que sofre com ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas na ereção, grava bem esse nome. Max Viril Premium é tão forte, tão concentrado, que o tratamento é a cada 3 dias. E o que ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele traz uma explosão de vitalidade para você. Então você já acorda diferente porque ele traz uma dose extra de energia, mais concentração, muito mais disposição. Para você que gosta de uma academia, ou exercício, acorda cedo, é diferente com o Max Viril Premium. E o outro ponto importante, lógico, é a parte sexual. Tem coisa que eu sempre falo que não dá para resolver na força de vontade. Então, ejaculação precoce, por exemplo, é um constrangimento. Quando você toma o Max Viril Premium, ele já atua num neurotransmissor, Paulo, para diminuir a ansiedade e a hipersensibilidade. Isso aumenta a resistência. O seu tempo de ação é mais longo. Ao invés de 20, 30 minutos, você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Além disso, ele regula a testosterona, melhora todo o fluxo sanguíneo masculino, dilata as veias, dá sensação de volume e aumenta a potência em 10 vezes mais. Olha que sucesso! Já anota o telefone 0800 323 0090. Anota aí, 0800 323 0090. Você que está acompanhando aqui o programa, eu desafio você mudar o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa de algo até conhecer. E o Max Viril Premium, ele tem efeito em 30 minutos antes da relação. Ele é o estimulante mais rápido e mais potente do Brasil. E o principal é natural. Não atrapalha a sua medicação, não possui nenhum efeito colateral. Então vale a pena você conhecer. Você tem mais potência. Ele aumenta o desejo, o apetite sexual. Para você que não sente mais aquela vontade, você vai trazer aquela explosão de vitalidade, né? Aquele apetite sexual, aquela eletricidade sexual para o seu relacionamento. E o principal de tudo isso, você vai perceber a diferença logo no primeiro dia. Então faz o seguinte, invista em você. A gente às vezes gasta com tanta coisa que não precisa, e quando se trata da nossa saúde, a gente fica com vergonha, fica com receio. Max Viril Premium é um tratamento de alta performance para você, homem, e não possui nenhuma contraindicação, ao contrário, ele tem as principais vitaminas que vão trazer mais desempenho, mais potência para você, mais energia, também ajuda na produção de ocitocina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar para reduzir a ansiedade, para trazer de volta essa conexão entre o casal. Você que é esposa, liga também. Se o maridão é mais tímido, a gente já cuida de tudo, não é? Então pega o telefone e liga agora, 0800 323 0090. 0800 323 0090. Paula, eu vou fazer o seguinte.
Hoje eu vou liberar para quem é telespectador, para quem está acompanhando o programa, 70% de desconto. Ou seja, você vai investir somente 30%. Olha só, olha que desconto especial. E são 2 presentes para você que ligar agora. Se você falar que está acompanhando aqui o programa, pedir o Max Viril Premium agora, você vai levar o smartwatch top de linha, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função, E o principal, vai também AirDots, aquele fone sem fio Bluetooth. Então vai o smartwatch, fone sem fio Bluetooth, 70% de desconto, frete grátis, facilidade no pagamento. Só falta você tomar uma atitude. Max Viril Premium é o famoso salva relacionamento. Anota aí, 0800 323 0090. Não tem idade. Pode ligar agora, hein? 0800 323 0090, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado. Até a próxima. O Brasil realmente é um país onde o respeito por aqueles que elegem simplesmente parece não existir. Ninguém está nem aí para nada mesmo. Pouco importa o que vão achar. Se estiverem chateados, nervosos, se ficou algum escândalo, tem nada não. Tudo é esquecido até o próximo pleito eleitoral. Apostam na ignorância do povo e se der alguma coisa errada ou mais complicada, é só controlar as mídias e as redes sociais para que a verdade não fique martelando na cabeça de nossa massa de manobra. É impressionante como funciona o sistema, ainda montado e operado por gente que foi doutrinada ou recrutada nos meios do século passado. E é impressionante como querem impor as suas normas e comandar uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. E mais impressionante ainda é ver que esses operadores, conseguem. E o argumento usado até agora é a lei. Quando se quer fazer uma coisa para o bem ou para o mal, basta usar a lei sob o argumento de que o direito é interpretativo. Entendeu? Basta dizer que foi resultado de uma interpretação. Se tiver alguma reclamação, que vá fazer com quem produziu a lei. E não adianta dizer que a lei é mal elaborada, que permite muitas brechas para interpretações e coisa e tal. Não adianta. Quando se quer fazer alguma coisa que não está em concordância com as normas regulatórias, se cria a interpretação que se deseja e pronto. Aquele que discordar poderá ser multado e, quem sabe, até preso por 17 anos, passar esse tempo todo na cadeia. Mas, pelo contrário, quando se quer beneficiar alguém, é o uso da interpretação da lei que dita o rito processual. O ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, o senhor Antony Garotinho, um conhecido amigo do atual presidente da República, muito amigo, estava inelegível e foi condenado pela Justiça Eleitoral a 13 anos de prisão por compra de votos durante as eleições municipais de 2016, em troca do benefício social cheque cidadão. Quem se lembra disso? O chequinho, como ficou conhecido na época. Mas a defesa do ex-governador argumentou que as provas utilizadas contra ele foram obtidas de maneira ilícita, citando um precedente de 2022 da segunda turma do STF que anulou a condenação de outro réu envolvido na mesma operação, devido à ilicitude das provas. Mas as provas existiram. Além da fraude eleitoral, Garotinho também foi condenado por supressão de documento e coação de testemunhas durante o processo eleitoral de 2016, em Campos dos Goitacazes, também no estado do Rio de Janeiro. Veja que o cara não é brincadeira, não. E sempre esteve envolvido em acusações de irregularidades cometidas em épocas eleitorais ou mesmo no exercício de seu próprio mandato como governador do estado. Não se trata de ocasião ou fato isolado que foi mal interpretado pela acusação. Não. Se trata de modelo de gestão e conduta de caráter mesmo. Quem atestou isso foram os promotores e a justiça, inclusive a eleitoral. Mas o caso, por incrível que pareça, foi parar nas mãos do ministro Cristiano Zanin.
Como o nome já diz, um cristiano, derivado de Cristo, o Salvador e piedoso. Também amigo e ex-advogado pessoal do amigo referido em questão. Pura coincidência. Nada mais que isso. O caso já circulava pela corte há algum tempo, mas precisava chegar nas mãos certas, de alguém que interpretasse as leis e a situação da maneira correta, como deveria ser. E assim aconteceu. O ministro Cristiano Zanin suspendeu a decisão da Justiça Eleitoral do Rio, permitindo que o ex-governador possa agora concorrer nas próximas eleições municipais de outubro deste ano. A decisão, que é válida até o julgamento final do habeas corpus, impede que a condenação de Garotinho por fraude na Operação Chequinho o torne inelegível. Ou seja, a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade tem, a partir de agora, mais um nome forte nessa disputa. Dizem que Garotinho seria o único nome com reais possibilidades de derrotar o candidato do ex-presidente Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, que desponta como grande favorito. Exatamente como disseram na época que Lula era o nome em resposta a Bolsonaro. A verdade é que, em épocas passadas, quem estava preso permanecia preso. Em dias atuais, apenas as senhorinhas com batons nas mãos é que pegam 17 anos de cadeia, reclusão e em regime fechado. E nem as que apresentam comorbidades comprovadas estão recebendo a mesma graça que, por exemplo, o Antony Garotinho e até Sérgio Cabral receberam. A liberdade. Sérgio Cabral, que foi também governador do Rio e que chegou a confessar os crimes que cometeu, já está gozando dessa graça maravilhosa e até fazendo conchavos políticos novamente. Esse é o Brasil que temos hoje em dia. Parabéns para aqueles que escolheram viver essa realidade. Parabéns! Não há como se arrepender. E acreditamos que essas pessoas nem pensam nisso, em arrependimento, porque ainda apoiam o que está passando em todos os níveis e esferas da República dominante. Você lembra que em maio deste ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou sob sigilo os números de fugas registradas nos presídios brasileiros no ano passado? Lembra disso? Pois é, a pasta, embora tenha os dados à disposição, alega que se trata de uma informação de caráter reservado e que, portanto, ficará em sigilo pelo prazo de 5 anos. 5 anos? Para que essas informações não possam afetar as campanhas das autoridades que pretendem se perpetuar no poder? Por que não divulgar? Para não mostrar a incompetência do Estado em manter detidos os que atentam contra a nação? E ainda há esses indivíduos que acham tudo isso normal. Correto? Corretíssimo. Ou seja, ao que parece, com base no que tem acontecido, é que só pega a cadeia aquele que não tem nada, absolutamente nada para oferecer. Se tiver, o sistema dá um jeito. Por exemplo, como entender a decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, órgão capacitado e criado para controlar as ações dos magistrados, de negar uma ação do Partido Novo para investigar as denúncias contra os juízes auxiliares do ministro relator mais polêmico do Supremo? Como? São denúncias fortes, graves e até com divulgação de áudios gravados, revelando práticas, no mínimo, suspeitíssimas. Ou seja, o que se esperava era uma maior decência por parte do Conselho, pois se trata de um órgão que investiga denúncias contra os magistrados. Mas o que aconteceu? Simplesmente, sem maiores justificativas, o corregedor-chefe mandou arquivar o caso. Disse que não vai investigar, assim como fez o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Oh, boy! Pensa um pouquinho só. Se um pendrive com 6 gigabytes já está causando esse rebuliço todo com menos de 1% divulgado até agora, o que dizer se um juiz auxiliar como esse Ayrton Vieira resolve abrir a boca? O que ele pode ter
que possa comprometer ainda mais toda essa situação? Nada? Pode ser, mas sabe-se lá. Então é óbvio que não há interesse em investigá-lo, assim como não pode haver interesse em incriminar o técnico Eduardo Talhaferro. Ninguém sabe o que ele tem. Isso faz a oposição inteira levantar as sobrancelhas e achar que tem caroço nesse angu. Como convencer a opinião pública da lisura das decisões ao mesmo tempo em que o STF aceita denúncia da PGR contra o empresário Jefferson Matos no âmbito do dia 8 de janeiro e ignora completamente o relatório da Polícia Federal, que não viu crime nenhum nesse caso? Como convencer a opinião pública? Matos se tornou réu neste mês por 5 crimes, incluindo a associação criminosa armada. Já Antony Garotinho está liberado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro novamente. Que legal, hein? Será que tudo isso está certo? Volta das empreiteiras às obras que originaram a Lava Jato, multas bilionárias sendo suspensas, presos sendo soltos, pessoas inocentes e idosas sendo condenadas ao resto da vida atrás das grades. Será que tudo isso está certo e estamos apenas interpretando as leis e as condições da maneira errada? Será que quem toma essas decisões está mesmo certo e sabe mais do que todos nós? Inclusive juristas disputadíssimos e ainda no mercado de trabalho? É apenas uma pergunta e peço humildemente desculpas se o nosso ponto de vista é equivocado. Talvez os que tomam as decisões estejam mais sóbrios que toda a nossa massa criticante. Quem sabe? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Ele vai dar o ponto de vista dele sobre a denúncia protocolada no CNJ e na PGR e arquivada pelas duas instituições. Não saia daí não, que a gente volta logo depois do recado do André Andrade, que já está na linha esperando para falar de solução para dores pelo corpo. A gente volta logo depois dele, não saia daí não. Vai, André! Que eu sentia dor na coluna, dor na ponta dos dedos, eu não conseguia nem dormir à noite. E tomava tanto remédio e nenhum me valia, sabe? E de repente vi essa propaganda desse remédio, quase um milagre. Eu confesso para vocês que eu falei assim, é mais um para roubar o nosso dinheiro. Mas meu pensamento foi errado. Fiz esse pedido. Ele é para os ossos, é para dor. Olha, eu sentia dor para tudo quanto era lado. Comecei a tomar o comprimido. Aí depois comprei o Ingota também. Eu tomei os dois juntos, irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu não sinto mais nada. Olá, Paulo, é um prazer estarmos aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas, assim como você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa, como que ele falou, né? Foi com a fé, foi com a coragem, não tem decepção. Gente, eu falo para você, é impossível você não ter resultados com Articular, que, gente, esse produto hoje, ele é nomeado como o melhor tratamento ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue acabar, eliminar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, não é coisa que, tá falando porque é o proprietário do produto. Não, nada disso. Esse produto aqui é resultado garantido, gente. Eu também passei na pele o que é sofrer com dor. Há 11 anos atrás eu tive um desgaste no joelho esquerdo, tive uma artrose e uma condromalácia. Tudo o que eu tomava de medicação não dava resultado, até porque medicação é solução paliativa, né? Solução paliativa é aquela solução que dá ali momentânea, né? 2, 3 horas, o efeito passa e a dor volta de novo. E não é isso que quem sofre com dor quer. Quem sofre com dor precisa de algo para acabar com o problema. E o Articular, que ele tem essa função, por quê? Ele é um produto que tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2 e é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. O que significa isso, gente? Para quem não conhece, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele está substituindo cirurgias, próteses. Por quê, gente? Na cirurgia, você tem um risco do médico, né? Tem o risco de pegar um profissional que não está nos melhores dias. Você tem o risco de pegar, né, um profissional que infelizmente pode deixar você com sequelas. Você tem o pós-operatório e ainda você tem a chance do teu organismo não aceitar a prótese e aí você sofrer pro resto da vida. É por isso que eu falo, se você foi diagnosticado com uma doença pré-existente, uma artrose, uma fibromialgia, hérnias de disco, escoliose, não faça operação antes de tomar o Articulark. Use o Articulark, gente, porque são mais de 1.600 pessoas que estavam com cirurgia marcada, começaram a tomar o Articulark e não precisou operar. Eu falo isso com certeza porque esse produto aqui, gente, ele tem alta dose de ácido hialurônico ortopédico. Então, o ácido hialurônico, ele reconstrói a cartilagem que foi perdida. Ele repõe a massa óssea. Ele não permite que o osso bata no outro osso, evitando assim o atrito e a inflamação causada pelo mesmo. Então, gente, você que está me ouvindo agora, quando você tomar o Articulark, você vai ver que na primeira semana de uso, você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir, trabalhar sem sentir dor nenhuma. É o aliado para aquela pessoa que trabalha bastante. É o aliado para aquela pessoa que sofre muito com o cotidiano, né? Terrível que a gente tem. Nós brasileiros, nós trabalhamos mais do que descansamos. Então é nossa obrigação cuidarmos da nossa saúde, porque sem saúde ninguém sobrevive, né, gente? Sem saúde ninguém trabalha, sem saúde ninguém consegue nem gastar o dinheiro que ganha. Então, se você está sofrendo com muitas dores, joelho, coluna, quadril, você que tem problema no ombro, bursite, torcicolo, você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não está aguentando mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, já separa um papel, já separa a caneta, porque hoje os 2.000 primeiros telespectadores que ligarem, os 2.000 primeiros ganham 70% de desconto, gente, até 70%, então não perde essa oportunidade. Se você sofre com dor, ligue agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Eu vou repetir o telefone, você vai ligar agora, aproveita, gente, porque esse produto aqui vai tirar sua dor rápido. Porque eu falo uma coisa, quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar, quem tem dor não quer ficar passando por nervoso, porque, gente, a pior coisa é você não conseguir trabalhar, ou você trabalha cansado quando chega em casa, ao invés de aproveitar a esposa, o marido, os filhos, você desconta, não consegue dormir, passa a noite em claro, e aí acorda de manhã já estressado, não descansou, gente. Isso tem que acabar. Tome uma atitude, mude a sua vida com Articulark. Faça como todo mundo está fazendo e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E atenção, para quem ligar agora, ainda vai receber de presente o nosso kit com 2 pomadas massageadoras, uma pomada para você usar de dia, uso diurno, ela tem ora pronobis, arnica, gengibre, camomila, carqueja. A segunda pomada é para você passar de noite antes de dormir. Ela tem colágeno, magnésio de malato, erva baleeira e ácido hialurônico ortopédico também, viu? Na pomada também. Ou seja, você vai estar tomando as cápsulas com ácido hialurônico e ainda vai estar passando a pomada com o ácido hialurônico. É tratamento de dentro para fora, de fora para dentro, e é por isso que é um produto premium, é um tratamento para acabar com a sua dor. E junto com as pomadas, ainda recebe o relógio inteligente, o tapete para massagem para fazer a melhoria da circulação e recebe também um aparelho de massagem profissional. É isso aí, um massageador profissional para quem ligar agora. E o melhor, recebe tudo isso na porta de casa, pagamento só para o final de setembro. Só para o final de setembro. Então aproveita e ligue agora. 0800
591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Como estávamos dizendo no segmento anterior, o Conselho Nacional de Justiça, que é a instituição responsável pela corregedoria dos magistrados, mandou arquivar o pedido de investigação dos juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, no caso que ficou conhecido como a Vaza Toga. São eles Ayrton Vieira e Marco Antônio Martins Vargas, ou seja, eles foram considerados acima de qualquer suspeita. Não só o CNJ, mas a PGR e também a Procuradoria-Geral da República. Ninguém quer investigar o caso dos juízes. Por que será? Pois o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, quer saber, assim como o povo brasileiro também. Todos buscam encontrar a verdade e Eduardo Ribeiro é o nosso convidado de hoje para comentar essas acusações que envolvem direcionamento de investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olá, presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje e obrigado por ter aceito o nosso convite. A denúncia do Partido Novo sugere que esses magistrados cumpriram ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Como o partido chegou a essa conclusão? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, ficou muito nítido para todos nós, depois do que foi revelado pelas reportagens da Folha de São Paulo, que se tratava de um uso completamente ilegal dos instrumentos do Supremo Tribunal Federal, de instrumentos jurídicos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É nítido, qualquer jurista que leu aquilo ali compreende que aquilo estava fora da lei. E o Novo, imediatamente, fez uso das suas prerrogativas, né, e aí está e continua tentando entender ou buscar soluções dentro das vias democráticas e republicanas. Então, assim que saiu a notícia, nós entramos com uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República e também entramos com uma reclamação no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Curioso que o Procurador-Geral de Justiça, PGR, Procurador-Geral da República, acabou por, né, se pronunciar em defesa do Moraes antes mesmo de ler, né, de receber a nossa... Então, ele, no mínimo, deveria ter se declarado impedido antes de arquivar a denúncia que nós fizemos, ter passado para um outro procurador. E o CNJ, além de arquivar a denúncia que fizemos, nem sequer começaram a investigar um caso que é bastante bizarro, ainda assim disse que o Novo teria objetivos ocultos, né? Tentar entender o que seriam os objetivos ocultos do Novo, sendo que eles não fazem nada em relação ao inquérito sigiloso que corre há mais de 5 anos, que os advogados de defesa nem sequer têm acesso aos autos, e nós somos os que têm os objetivos ocultos. É muito estranho e muito preocupante, perigoso no momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, Paulo. E o Partido Novo está preparado para qualquer contra-reação da parte do Judiciário? Por exemplo, na época das eleições, o PL foi multado por, segundo disseram, tumultuar todo o processo eleitoral. O senhor não tem uma multa ou qualquer outra punição vinda por parte do STF? Eu não posso ter esse receio, e a gente chegou a discutir isso internamente no Novo, mas não faz parte do nosso perfil não comprar as brigas que a gente acha que devem ser compradas. A gente está numa situação muito perigosa que está acontecendo no Brasil. Se de fato houver qualquer retaliação contra algo que nós não estamos fazendo absolutamente nada de errado, a não ser exigir transparência, esclarecimento e justiça, na verdade, qualquer retaliação que fosse feita contra o Novo seria só a comprovação de que nós estamos entrando num sistema ditatorial autocrático aqui no Brasil, né? Que nós entendemos que já é um caminho, o Brasil não é uma democracia plena, mas a cada dia que passa, a cada medida que o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, toma, e a cada decisão em conjunto, às vezes, do presidente da República, com o Congresso Nacional e com o Judiciário, mostra cada vez mais que nós estamos indo para um caminho muito perigoso. E na visão do partido, o ministro Alexandre de Moraes estaria extrapolando as suas funções? Se sim, há uma politização do judiciário em casos envolvendo figuras públicas da direita? Não, o que o Alexandre de Moraes está
extrapolando as suas atribuições, isso ninguém tem dúvida, isso há muito tempo, né? O Novo já vem criticando isso há muito tempo, desde a abertura, né, dos inquéritos, desde a censura da Cruzoé lá em abril de 2019, né, que o Brasil começou a entrar num cenário absolutamente preocupante, os inquéritos sigilosos de milícias e fake news e tantos outros que estão sendo criados para investigar. Agora, hoje mesmo, né, Folha de São Paulo revelou uma da sua série de reportagens, um ex-deputado do Novo, né, que havia contas censuradas por um erro desse mesmo grupo, desse Eduardo Talhaferro, desse Ayrton Vieira, desse mesmo mecanismo que fica procurando problema pelo em ovo, né, que já condena antes de ter o relatório, antes de ter as provas. O nosso deputado teve suas contas suspensas durante 6 meses, o Homero Marques, deputado estadual, ex-deputado estadual pelo Paraná, e hoje mostrou que, na verdade, foi um erro crasso, né? Ele nem sequer cita o que estava escrito no relatório, e também no relatório havia elementos que, aliás, não havia os elementos que na decisão substanciaram a derrubada das suas contas. Depois ele teve as contas devolvidas e conseguiu, inclusive, em primeira instância, uma indenização com relação a esse erro jurídico. Mas é nítido, escancarado, que nós estamos passando por um momento bastante delicado aqui no Brasil e que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então, o Novo desde sempre denunciou esse tipo de abuso de autoridade. Nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, conseguiu reunir todas as assinaturas necessárias para abrir uma CPI de abuso de autoridade na Câmara. O nosso senador Eduardo Novo conseguiu liderar o maior pedido de impeachment da história de um ministro do Supremo Tribunal Federal, com mais de 120 assinaturas. O Novo está apoiando, né, além dessas ações que nós usamos dentro dos instrumentos jurídicos, estamos apoiando a manifestação do 7 de setembro pelo impeachment do Alexandre de Moraes, porque nós entendemos que, se continuar da maneira que está, nós vamos virar uma ditadura da toga, né, que é a expressão que está sendo usada hoje. Então, é preciso fazer alguma coisa e nós não podemos ficar sentados assistindo. Onde o senhor acha, para ser mais preciso, que isso pode chegar se nenhuma providência for tomada? E que tipo de providência o senhor acha que precisa ser tomada e que o Partido Novo pretende tomar a partir de agora em diante? Tudo que está ao nosso alcance nós já fizemos ou estamos fazendo, né? E eu costumo dizer que durante o auge da Lava Jato nós tínhamos uma esperança que a justiça fosse vencer os impropérios da política, né? Fosse nos proteger da política. Hoje é o contrário, né? Hoje nós esperamos ou temos a esperança de que a política possa vencer os impropérios da justiça. E é triste falar isso, né? Porque a justiça, especialmente o Supremo Tribunal Federal, deveria ser o último guardião, o bastião da moralidade, pessoas acima de qualquer suspeita, acima do bem e do mal, de bom senso, de caráter. E o que nós estamos vendo hoje é um grupo político, né? Inclusive, na última declaração recente agora do ministro Barroso, ele mesmo fala, né, que o tribunal virou um instrumento político, né? E eu vi hoje mais uma notícia dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai se aproximar agora de influenciadores, fazer reunião com um grupo de influenciadores para se aproximar da sociedade. E aqui eu vou citar o grande jurista André Marcília, né, que comentou sobre isso e disse: o Supremo não tem que se aproximar da sociedade, o Supremo tem que se aproximar da Constituição. Se aproximar da sociedade são os políticos, né, são os deputados, é o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal tem que se aproximar da Constituição. Se os ministros do Supremo querem propor leis, renunciem e sejam candidatos. Se os ministros do Supremo querem fazer articulações políticas, renunciem e sejam candidatos. Façam isso pelos caminhos certos. Não dá para transformar de forma tão escancarada o Supremo Tribunal Federal num tribunal político, né? Então, qual a credibilidade do nosso judiciário se as principais figuras que deveriam ser os juristas de bom senso e próximos à Constituição se comportam hoje como deputados, como senadores? E o que o senhor achou das declarações do presidente Barroso ontem a um portal de notícias dizendo que vai bloquear todas as redes sociais que descumprirem ordens judiciais? Obviamente que ele estava fazendo uma referência ao X, que não quis censurar os perfis
por ofício do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha disso? Absolutamente preocupante, né? Mostra que todos ali estão em sintonia, e me parece ser uma filosofia bastante calcificada dentro do Supremo Tribunal Federal, que declarou as redes sociais como seus grandes inimigos, né? Parece que tem uma certa dificuldade em lidar com a opinião alheia, em uma medida muito desproporcional, desde sempre. E as próprias revelações aí que estão sendo feitas pela Folha de São Paulo mostram que não tem nenhum rito, não tem nenhuma proporcionalidade, não há nenhum monitoramento de fato, né? O que se tem são alvos já definidos e que se busca uma desculpa para bloquear. Não, isso é característico de país autocrático, de ditaduras. E pior ainda mais o momento que nós vivemos à beira de uma eleição municipal, né? Isso cria ainda mais o afastamento da sociedade em relação à esperança que ela tem com a política, com as instituições, sobretudo, né? E abre espaço para discursos cada vez mais agressivos. Então, a única forma de se vencer uma ideia é com uma ideia melhor. Não é calando as pessoas, não é bloqueando os instrumentos, né, as plataformas que permitem que as ideias circulem, porque as ideias precisam circular. Então, geralmente, quem vai por essa filosofia de querer calar ou de calar as pessoas porque não gosta das suas opiniões, é porque já perdeu o debate. Então, espero que não chegue a esse ponto. Acho que pode criar problemas aí, para além do que nós estamos conseguindo enxergar agora. É bastante perigoso. E fico feliz, ainda há empresários, né, enfim, pessoas que se colocam à frente dessa batalha, como o Elon Musk, né, que comprou essa briga por algo que ele acredita. E ele nem sequer se colocava como uma pessoa à direita, ele sempre se declarou como progressista durante muito tempo, mas viu que a escalada à esquerda ficou tão bizarra, tão absurda, que começou a ferir um dos valores fundamentais. Ele acredita que é a liberdade de expressão, e que nós, pro Novo, talvez seja a principal, né? Porque sem a liberdade de expressão você não consegue defender todas as outras. Então, serão meses difíceis e serão anos difíceis, mas nós precisamos lutar. E em 2026 está aí, né, Paulo? 2026 está aí, e vamos renovar 2/3 do Senado. Tá, eu gostaria que o senhor deixasse um pouquinho mais claro como o Partido Novo pretende se posicionar diante das possíveis repercussões políticas dessa denúncia agora. Já nos posicionamos em favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Acho que isso é absolutamente necessário. Sabemos que é muito improvável que vá adiante, porque hoje nós temos um Senado Federal absolutamente cooptado pela presidência da República e muitos senadores com processos no Supremo Tribunal Federal, que acabam ficando reféns ali do próprio tribunal. Mas o funcionamento, esse início de caminhada é importante, porque pode ser que não aconteça agora, mas pode ser que aconteça daqui 2, 3 anos. E aí, nessa de oportunidades, nós temos as eleições gerais, onde vamos renovar 2/3 do Senado Federal. E o que nós temos feito, conversando com outras lideranças da direita, de partidos políticos, é nos organizarmos para conseguir montar chapas de candidaturas, como vão ser 2 votos, né? Serão 2 candidatos ao Senado por estado, mas chapas que não se prejudiquem, que somem, e que seja possível, na maioria dos estados, eleger 2 senadores com o compromisso de levar adiante o impeachment de Alexandre de Moraes e reestabelecer, assim, o equilíbrio entre os poderes. Mas o senhor não acha que 2 anos é muito tempo para a poeira abaixar e tudo isso esfriar, o povo esquecer? E com base nisso, o que o Partido Novo pode propor como solução para a atual situação de confiança entre o judiciário e a sociedade? Bom, ontem, né? Hoje ou ontem, não lembro mais, mas sei que teve um almoço juntando ali as lideranças do Executivo, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e do Legislativo. O cerne da discussão ali nem sequer era a liberdade de expressão. Isso é o que é mais preocupante ainda para a sociedade, quando a gente olha para os nossos políticos hoje. Eles estavam discutindo ali as emendas PIX, estavam discutindo
Eles queriam, colocaram na mesa a opção de parar com os avanços, né, legislativos ali do Congresso, que foram bons avanços que aconteceram, especialmente em relação a acabar com as decisões monocráticas, mas quando o Lira coloca para esse projeto de lei tramitar, ele não está fazendo isso por uma convicção pessoal de que é o importante, não, ele está fazendo isso para tentar negociar o retorno das emendas PIX, que o Flávio Dino acabou anulando ali, ou suspendendo, para beneficiar o governo federal, né? Que foi a pessoa, o governo Lula, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que nós sejamos favoráveis à transparência e contra as emendas PIX, para mim, emenda parlamentar nem deveria existir, né? Mas se existir, que seja com o máximo de transparência possível. E isso, ainda que foi feito isso, foi feito pelo motivo errado. E a resposta do Arthur, né, tramitar o projeto que acaba com a decisão monocrática, também foi pelo motivo errado. Foram coisas certas que nós concordamos, mas pelos motivos errados. Então, nós vivemos hoje uma barganha institucional, todas pelos motivos errados. Assim, é quase que urgente nós fazermos uma renovação profunda, tanto no Congresso quanto na Câmara, para que a gente possa, pelo menos, restabelecer as forças parlamentares e eleger bons presidentes do Senado Federal e da Câmara Federal. Hoje, o presidente do Senado, com todo respeito ao Rodrigo Pacheco, é um covarde. É um covarde. Vendo tudo que está sendo, né, à sua frente, e eu fico tentando entender quais são os seus objetivos políticos. Às vezes ele Será não que pode, né? Se aliar? Às vezes ele não pode, mas, né? Às vezes tem problemas aí muito mais além às do vezes que a é gente imagina, né? Quem sabe? Exato, mas vai ser lembrado como um dos presidentes do Senado mais covardes da história desse país. E eu fico pensando, o que ganha com isso? Um apoio para ser governador em Minas Gerais? Tentar prejudicar o governo Zema? Usar o presidente, o governo federal, para tentar prejudicar o Novo e o Zema em Minas Gerais, para tentar se projetar politicamente? Ele que já foi derrotado, né? Seu aliado, Alexandre Calil, foi derrotado por nós em 2022 e eles querem voltar ao poder. São essas coisas, essas brigas mesquinhas, né, de interesses pessoais, que acabam colocando toda a sociedade nesse ambiente de medo, de insegurança e de insatisfação, né? Então, assim, e me parece que cada vez mais eles se distanciam, né? Quando fazem essa reunião, esse almoço, com tudo do bom e do melhor, discutindo o retorno das emendas PIX, enquanto as pessoas estão lendo o que está acontecendo, a destruição completa do Estado de Direito, para uma das pessoas mais poderosas na República, e está tudo bem, e fica por isso complicado, né, Paulo? Olha, tenho só mais duas perguntas para o senhor. Uma é, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garantinho, foi liberado pelo Supremo para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. O que o senhor acha disso? Ele que estava inelegível e estava pegando aí, foi condenado pelo o TRE do Rio de Janeiro a 13 anos de reclusão. O que o senhor acha dessa liberação dele para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro e qual é o candidato do Partido Novo ao Rio de Janeiro? A nossa candidata no Rio de Janeiro é a Carol Esponza, que é uma advogada que era responsável, inclusive, continua sendo, de certa forma, consultora, mas ela era responsável por toda a parte jurídica nacional do Novo. Então, todas essas ações, seja no CNJ, seja na Procuradoria-Geral da República, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, tudo passava por ela. Uma das advogadas mais competentes do Brasil e hoje é a nossa candidata a prefeita pelo Rio. E é lamentável ver uma figura Antony Garotinho, né, folclórica já, que deveria estar preso, hoje voltando a ser possível a sua candidatura, né? Parece numa escala muito menor do que aconteceu com o Lula em 2022. E enquanto isso, nós temos diversos inocentes aí presos, né? Dos abusos de poder, os abusos que foram feitos, especialmente ali pós 8 de janeiro. E você tem o mais recente agora do sistema tentando retirar a candidatura do próprio Pablo Marçal, né? Após ele crescer nos debates. Então, assim, é uma dicotomia que lembra muito o que acontece na Venezuela, né? Para quem não acompanhou o processo eleitoral da Venezuela, o Maduro tirou todos os adversários políticos, né? O Tribunal Eleitoral da Venezuela foi
tirando os competitivos do Maduro, até que sobrou um que ele não dava tanto valor, mas a oposição inteira se uniu com ele e conseguiu vencer as eleições. E agora ele não quer aceitar o resultado das eleições. Então, é muito lamentável o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Fico triste pelo Rio de Janeiro, né, que já tem um histórico aí de políticos, especialmente governadores, aí todos presos, né, ou investigados. E ainda assim, uma eleição que já é complexa, colocar mais uma pessoa que deveria ter saído da vida pública e ficado na cadeia. Agora, para encerrar, e tem tudo a ver com o que vocês fizeram, a ação do Novo no CNJ e na PGR. A Polícia Federal decidiu intimar o funcionário do TSE, o Eduardo Talhaferro, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, para que ele explique o vazamento de informações. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, seria o próprio ministro agora preocupado com quem vazou as informações, seria já preocupado com o que pode vir e já está tratando de punir, sendo que se não há uma responsabilidade maior, se não há um motivo de preocupação maior, por que então, não é, mandaram arquivar o pedido do Novo para investigar os juízes auxiliares? E agora estão pedindo para investigar o Eduardo Talhaferro. Como é que o senhor vê isso? Não é contraditório? Né? Se não havia problema nenhum, por que agora está investigando as pessoas envolvidas? E além, Paulo, a gente está chegando numa situação complicada, porque não se trata de informações que foram roubadas via um acesso de um hacker ou qualquer coisa do tipo. Não, essas informações foram vazadas voluntariamente. Então, quando se abre uma investigação dessa natureza, o que a pessoa normal pensa? Que está se tentando descobrir quem vazou. Quem vazou? E ao se tentar descobrir quem vazou usando os instrumentos jurídicos e usando a Polícia Federal, na prática está violando o direito do sigilo da fonte. E é um ataque frontal à liberdade de imprensa. E aí eu me pergunto, que jornalista vai ter coragem de publicar alguma matéria referente ao Alexandre de Moraes, alguma matéria referente ao Supremo Tribunal Federal, se no mínimo há 5 anos desde da censura da revista isso está sendo perseguido, e agora mais um caso que parece ser de perseguição e ataque à liberdade de imprensa. Para refletir. Alguma coisa precisa ser feita, né? Porque do jeito que está, não dá para continuar, porque como vários outros especialistas estiveram aqui e atestaram, disseram, o Brasil caminha os mesmos passos dados por nações ditatoriais, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e por aí vai. Presidente Eduardo Ribeiro, chegamos ao final desse nosso bate-papo e eu agradeço muito pelos seus esclarecimentos e gostaria de tê-lo aqui de volta quando possível, viu? Muito obrigado. Será um prazer, Paulo. Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Tá bom, até a próxima. Tchau. E agora vamos dar mais um recado de nosso apoiador. É bem interessante para você que mantém um índice glicêmico muito alto no sangue. Preste atenção nesse recado, a gente já volta. Eu sugiro que você pare o que está fazendo neste momento para prestar atenção neste assunto que é muito importante. O mal que o açúcar faz ao seu organismo. Isso mesmo, o consumo excessivo de açúcar é o mal da atualidade. O excesso de produtos industrializados tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes em todo o mundo. Esses produtos muitas vezes contêm altos níveis de açúcar, gorduras saturadas, sal e aditivos químicos. O consumo excessivo de açúcar tem sido fortemente ligado ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. Produtos industrializados, como refrigerantes, doces, bolos, biscoitos e alimentos processados são ricos em açúcares adicionados, o que pode levar a picos de glicose no sangue e, ao longo do tempo, a resistência à insulina. E é por isso que estamos aqui, para falar sobre diabetes. E eu sei que é um assunto do seu interesse, pois se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. E sabe por que eu posso afirmar isso com toda certeza?
porque os dados nos mostram isso. No Brasil, 10% da população sofre com o diabetes. Então, 1 a cada 10 pessoas sofre com essa doença. O Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Ou seja, esse é um mal que nos acomete ou, no mínimo, está acontecendo com algum familiar ou amigo seu. Mas as complicações da diabetes normalmente surgem quando o tratamento não é feito corretamente e quando não se tem o controle dos níveis de açúcar. O açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos, podendo ter como resultado a hipo ou hiperglicemia, alterações renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecção e dificuldade para cicatrizar ferida. Não é brincadeira, gente. E a diabetes é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina, ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes incluem obesidade, sedentarismo, má alimentação e até predisposição genética. No entanto, as complicações da diabetes podem ser facilmente evitadas com o controle do açúcar no sangue ao longo do dia, prática de atividade física de forma regular, alimentação saudável e equilibrada. Benglico foi pensado para auxiliar a melhora da sua qualidade de vida e a de quem sofre com esse mal. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? No Benglico, você vai encontrar ativos naturais que foram rigorosamente selecionados para atuarem em conjunto na ajuda do controle e prevenção à diabetes. Eu estou falando de ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Esses ativos vão trabalhar em sinergia para ajudar a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para o número que está aparecendo aí na sua tela e aproveite para tirar todas as suas dúvidas sobre o produto. Ligue agora mesmo para 0800 552 4400. Compre com o seu cartão de crédito em até 12 vezes, sem juros, e ganhe um presente especial. A Brasil Vida entrega para todo o Brasil com frete grátis. E enquanto você já está aí com o seu telefone na mão, eu vou te contar um pouquinho sobre os componentes naturais da nossa fórmula. O jambolão e a berinjela ajudam a manter a glicose sob controle, oferecendo uma camada extra de proteção, controlando os níveis de glicose no sangue. O magnésio e o picolinato de cromo também ajudam no controle da insulina, ajudando a emagrecer e fornecendo energia ao nosso corpo. São suplementos essenciais para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 4400. Compre com o seu cartão de crédito em até 12 vezes, sem juros, e ganhe um presente especial. A Brasil Vida entrega para todo o Brasil com frete grátis. Ligue para o telefone que está na sua tela. A ligação é grátis. O Benglico é a sua escolha inteligente para ajudar no controle do açúcar no sangue. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. E já estamos de volta mais uma vez com o nosso programa. Nesta terça-feira, o ministro, presidente da mais alta corte do país, defendeu o bloqueio das redes sociais que descumpram ordens judiciais. Foi em uma entrevista ao portal Metrópolis. Ele disse que qualquer plataforma de rede social que descumpra ordens judiciais deve ser impedida de operar no Brasil, o que pode ser considerado um aviso aos usuários da rede X de que a plataforma sairá de circulação em breve. Se, com os representantes da empresa em território nacional, a plataforma não quis atender às exigências de ofício do ministro Alexandre de Moraes, agora sem ninguém mais no país é que não vai mesmo aceitar as exigências. Então, levando-se em consideração o que foi revelado pelo ministro Barroso, o fim do X está mesmo próximo. Vale dizer que o ministro está correto em sua argumentação? Sim, está. Uma ordem judicial tem de ser respeitada mesmo. E aquelas empresas que não respeitam
devem prestar contas de seus atos. Mas a pergunta que fica é a seguinte: acatar até mesmo as ordens que consideram ilegais, como a de censurar perfis na plataforma, sendo que a Constituição, que é o conjunto das leis que regem todas as normas, diz o contrário? Nos parece que essa gente do X respondeu isso, de estar bem confusa no procedimento, sendo que juridicamente houve uma insegurança. E a plataforma publicou o ofício mostrando que supostamente a plataforma alegava, ou seja, uma confusão de procedimentos que batem de frente e diretamente com o que manda a Constituição. O X, como foi publicado, não concordava em censurar as contas e perfis de usuários por estar em perfeita compliance, em acordo com as leis americanas que obrigam as empresas dos Estados Unidos a respeitarem a Constituição dos países em que atuam. E a Constituição brasileira diz que a censura não é permitida em hipótese nenhuma. Será que cabe interpretação jurídica para esse artigo da Constituição? E o que a plataforma divulgou foi um ofício complicado demais de se interpretar. As investigações em questão, trazidas à tona pela Folha de São Paulo ao longo da última semana, mostram que o ministro teria solicitado informações à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação fora do rito processual estabelecido. Especialistas ouvidos pelo nosso canal atestam que o rito é completamente equivocado, cabendo à parte interessada fazer uso das leis que já estão em vigência no país e não ultrapassando os limites constitucionais. Proibir ou bloquear redes sociais por conteúdo postado pelos usuários não condiz com as normas constituídas, em função de se tratar de censura prévia. Uma tentativa de calar aquele que ainda nem cometeu uma ilicitude. Mas o objetivo, segundo os especialistas em direito digital, não é obrigar as redes a se submeterem às leis do país, porque isso elas já fazem. O que essas autoridades desejam mesmo, de fato, é aumentar o controle sobre os adversários, para que esses não ofereçam riscos aos seus projetos de governança eterna. É isso que acontece nos países de regime, digamos, desagradáveis, como referido pelo presidente Lula ao governo de Nicolás Maduro. Lá, Maduro mandou suspender o X, o WhatsApp e o que mais estivesse ali oferecendo resistência às suas ideias de controle. É assim na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Nicarágua, no Oriente Médio, e é assim também que a coisa começa a ficar no Brasil. Os brasileiros estão no caminho certo para chegar onde os cidadãos desses países mencionados chegaram. Começa assim. E esse é o primeiro passo. Mas agora vamos falar um pouco do internacional. Um vídeo postado pelas Forças Especiais Ucranianas nesta quarta-feira, 21 de agosto, mostrou ataques em várias travessias de pontes na região de Kursk, onde a Rússia relatou que a Ucrânia destruiu pelo menos 3 pontes sobre o rio Seim, enquanto tenta manter o bolsão de terra capturado. Nós aqui da Mundial Telenotícias conseguimos confirmar partes do vídeo do rio Seim, da costa, das árvores e do terreno visto no vídeo, que correspondem às imagens de satélite da área. As outras localizações e a data em que os clipes do vídeo foram filmados não foram verificadas de forma independente. Mas a Ucrânia disse nesta quarta-feira que estava destruindo pontes russas com armas fabricadas pelos Estados Unidos para defender sua incursão na região de Kursk, enquanto Moscou afirmava que suas forças haviam interrompido o avanço de Kiev na região e ganhado terreno no leste da Ucrânia. Já Kiev relatou uma série de sucessos no campo de batalha desde que cruzou inesperadamente para a região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto. Mas Moscou afirma que tem avançado constantemente no leste da Ucrânia, pressionando tropas desgastadas por 2 anos e meio de combates. E no Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant,
declararam a prontidão de Israel contra ameaças durante suas respectivas visitas ao norte de Israel e também à faixa de Gaza nesta quarta-feira, 21 de agosto. Durante sua visita à base aérea de Ramat David, no norte, Netanyahu afirmou que as forças militares estavam prontas para enfrentar qualquer cenário, tanto defensivamente quanto ofensivamente, no mesmo dia em que Galan avaliou uma operação militar na faixa de Gaza que, segundo ele, resultou na derrota da Brigada de Rafah e na destruição de mais de 150 túneis. É isso aí. Ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder. Também peço que se inscreva no canal, porque nos ajuda a continuar crescendo. Muita gente assiste o nosso programa, mas não se inscreve e nós não sabemos o porquê. É muito simples. É só chegar naquele botãozinho preto ali de cima e clicar nele. Eu peço a sua compreensão, porque nos ajuda muito. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá!